Bom dia a todos. Só peço a vocês um pouquinho de paciência para a gente configurar o vídeo aqui, que logo a gente vai apresentar a palestra de hoje, viu? Vou tirar daqui depois para não poder falar. Ele está reiniciando. Eu vou falar por aqui. Não viu? Aqui está aparecendo. Fica por aqui. Aqui não tem mais lá. Tem pendrive lá. Nossa, do jeito que sempre trago, rapaz. Aí, aparece, mas não aparece essa aqui. Travou. Eu trouxe um PowerPoint preparado para falar sobre o espírito, perispírito, sobre fluidos. E como essa palestra é bem didática, ela acompanha muito bem as aulas que nós temos aqui na casa, né? E por sinal, aqui eu deixo um convite para todos aqueles que frequentam a casa, para que possam, podendo, né, comparecer ao início das aulas, com a nossa escolinha aqui para o aprendizado da doutrina espírita, a partir de terça-feira, primeira terça-feira de fevereiro, dia 4 de fevereiro, a partir das 20 horas, terá início as aulas aqui na casa. Quem se interessar não precisa fazer nada, não paga nada, é só comparecer 15 minutos antes e para começar a frequentar as aulas, para que possa aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre quem somos espiritualmente, né, como espíritos, por que estamos aqui, o que viemos fazer.
E ao sairmos daqui, para onde nós vamos? Qual a finalidade nossa aqui? Sabemos que a finalidade principal é a evolução. O Roberto parece que está conseguindo fazer a visualização ali. Aqui, Roberto. Isso aqui. O Roberto conseguiu. Obrigado. Então é corpo, espírito e fluidos. Tudo isso faz parte da nossa composição como seres humanos. Quando encarnamos, nós temos o corpo, o perispírito e fluidos. Mas a essência é o espírito, que somos todos nós. Essa essência que é imortal. Então o espírito, ao encarnar no plano físico, vem assim constituído. O espírito somos nós. A essência é imortal. Espírito, perispírito, fluido vital, corpo físico. Como eu já disse, o espírito é a essência. Essa que não morre nunca, uma vez na vida, sempre na vida. Perispírito, que é o corpo do espírito. E o fluido vital, que é o fluido que nós chamamos de fluido animalizado, que é o fluido que nos dá vida, que dá movimento ao corpo orgânico. É o fluido vital, que todos nós recebemos através dos alimentos, do ar, da água, que nos mantém vivos. E o corpo físico, que é esse que nós podemos ver com os olhos do físico. Espírito é o princípio inteligente da natureza. No universo existem dois princípios, o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente, nós podemos dizer que é o princípio espiritual. É de lá que se extrai uma parcela, uma fagulha do princípio inteligente, que se individualiza e se humaniza, e daí surge o ser humano, o ser inteligente, o ser racional, que somos nós. Perispírito. O espírito encarnado funciona como intermediário entre o espírito e o organismo, governando a formação e funcionamento deste, quer dizer, funcionamento do organismo. Então, o espírito, que somos nós, a essência, o ser inteligente, ele entra em comunicação com o plano físico, com o plano material, que é o mundo físico que nos encontramos, através do perispírito, que é o seu corpo espiritual. Então ele é o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. O espírito faz a sua comunicação através do perispírito, ele se manifesta no mundo físico, no mundo material que nós nos encontramos. E ele é também, o perispírito, como diz aqui, ele governa a formação e o funcionamento do nosso organismo, de acordo com o nosso pensamento e vontade. Nos mundos espirituais, o perispírito é utilizado pelo espírito como veículo de manifestação. Quando nós morremos fisicamente, esse corpo espiritual nos acompanha como espíritos. É ele que mantém a nossa individualidade. Sem ele, o espírito não manteria a sua individualidade, porque o espírito é uma centelha divina, é uma fagulha divina. Então, mas de onde surgiu o perispírito? Por que ele foi formado? Antes de reencarnarmos na pátria espiritual, passamos por um processo de preparação para assumir o novo corpo físico. Então lá, os engenheiros siderais, nos planos superiores, eles fazem um projeto, um desenho de como será o nosso corpo físico. Como serão os nossos órgãos do corpo físico. Se teremos alguma coisa que irá manifestar-se na maturidade ou na infância, alguma enfermidade ou não. Se teremos um corpo saudável. De acordo com a nossa necessidade evolutiva, é projetado o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Então, em cima desse perispírito, é projetado o nosso corpo físico quando nós nascemos aqui fisicamente. Então, ele serve de molde para o nosso corpo físico, seguindo a genética dos nossos pais.
Cada vez que reencarnamos, é projetado um corpo físico na espiritualidade, seguindo a genética dos nossos pais. Mas quando nós desencarnamos, que voltamos para a pátria espiritual, sempre retornamos com a forma perispiritual que tivemos na última existência. E ao assumirmos uma nova identidade aqui no mundo físico, nós mudamos de roupagem física. Apenas a roupagem. Porque o espírito, a essência, permanece intacta. Com todas as suas virtudes, seus defeitos, permanece intacto. Fluido vital. Princípio elementar existente no universo, de onde procede todas as modificações e transformações da matéria que conhecemos, da vida e movimento ao corpo físico. O fluido vital, ele é extraído, ele é a modificação do fluido cósmico universal, que é o fluido elementar, o fluido mãe, de onde saem todas as coisas que nós podemos ver e perceber com os sentidos do físico. E esse fluido vital, é ele que alimenta o nosso organismo. É ele que nos dá a energia animalizada para nos manifestarmos, nos movimentarmos, trabalharmos, vivermos e assumirmos as nossas experiências aqui no mundo material. Quando falta esse fluido vital é porque a vida física sucumbe. Na infância e na juventude nós recebemos essa energia com de forma mais acentuada. E à medida que vamos envelhecendo, né, nós vamos recebendo menos energia vital. E quando ela falta, aí é porque já chegou a nossa hora de deixar aquela roupa velha, irmos para a pátria espiritual e, na sequência, assumirmos uma nova roupagem. O corpo físico, que é esse que nós temos, que podemos ver com o sentido do físico, é o instrumento que o espírito utiliza para atuar nos mundos materiais. Então, veja, a essência é o espírito. O corpo físico é um instrumento do qual o espírito se vale para manifestar-se, para cumprir a sua missão aqui no mundo material. Então nós não somos um corpo físico que tem um espírito. Somos um espírito que está utilizando provisoriamente um corpo físico. Porque nós precisamos dele para nos manifestarmos, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução no mundo material. Veja o que André Luiz, na obra Missionários da Luz, fala a respeito do corpo físico. Ao renascermos na crosta do mundo, recebemos um corpo como uma herança sagrada. É uma bênção. É uma oportunidade que a gente recebe para a nossa evolução. Quantos não gostariam de estar aqui encarnados no nosso lugar? Nossos irmãos dizem, lá do plano espiritual superior, que a fila é enorme daqueles que querem reencarnar para poder consertar os equívocos que cometeram, para continuar evoluindo. Ah, mas nós evoluímos só no plano físico? Não, nós evoluímos no plano espiritual também. Mas tem experiências que nós só podemos passar no físico. Seja no corpo de um homem, seja no corpo de uma mulher, não importa o gênero. De acordo com a nossa necessidade evolutiva, nós precisamos, vamos dizer aí, dessa prisão da carne, para nela passarmos por experiências que vão ajudar na nossa evolução como espíritos. André Luiz diz mais: o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A importância de nós preservarmos o nosso corpo físico, cuidarmos da nossa saúde, porque se faltar a saúde física ou mental, vai dificultar a nossa evolução. Ah, mas tem uns que já vêm com deficiência, com necessidades, vamos dizer hoje que necessidades especiais, sejam físicas ou mentais. Mas isso faz parte também das nossas experiências pelas quais nós temos que passar.
faz parte também do nosso aprendizado, da nossa evolução. Essas limitações que muitas vezes são impostas a um espírito que vem para cá e não pode manifestar-se no mundo físico, por exemplo. Aquele que não tem a capacidade, como nós chamamos aqui, para reger a sua pessoa, para a sua manifestação no mundo físico, que a sua relação com o semelhante fica prejudicada, mesmo para esse, existe uma explicação. De acordo com a sua necessidade evolutiva, ele está passando por uma fase de suspensão dos seus direitos como espírito, para que ele possa retornar para a pátria espiritual e refletir sobre essa fase que ele passou aqui e buscar melhorar-se interiormente como espírito, para poder, numa próxima ocasião, numa próxima encarnação, voltar com o corpo em que ele possa fazer a sua manifestação, manifestar-se aqui e continuar a sua evolução. Mas o espírito é sábio, inteligente, ele não sofre qualquer sequela. Ele está ali dentro daquele corpo com limitações, com restrições, aguardando uma nova oportunidade, mas aprendendo também. Porque as limitações e as restrições são só do corpo físico. Saiu do corpo físico, essas restrições não existem mais para o espírito. É uma condição provisória que nós vivemos aqui, uma situação provisória. Fisicamente falando, nós temos essas limitações, mas como espíritos não. Então, o corpo físico é uma concessão da bondade divina em vista de dificilmente nosso comportamento torná-lo um direito por méritos adquiridos. Veja, Deus, nosso Pai, sabendo que nós iríamos demorar muito para adquirir o mérito para habitar um corpo físico para a nossa evolução, o que Ele faz? Ele concede, por compaixão, por misericórdia aos seus filhos, a oportunidade de crescimento, de evolução, porque Ele sabe que se ficar aguardando o mérito vai demorar muito mais. Então Ele concede essa oportunidade para a gente. É uma concessão. Nós estamos aqui por mérito. Concessão do Pai, que usou da sua misericórdia, da sua bondade para conosco. Conforme eu já disse, nós recebemos o corpo físico ajustado às nossas necessidades evolutivas. Às vezes a pessoa vem numa encarnação como médico, na outra como engenheiro, na outra ele pode vir como lavrador, como operário. E ficar em estado latente, tudo aquilo que ele aprendeu ali em encarnações anteriores, por quê? Porque faz parte do aprendizado. Nós podemos reencarnar N vezes como no gênero masculino, mas em algumas outras reencarnações nós podemos vir no gênero feminino. Por quê? Porque o homem e a mulher são gêneros que o espírito precisa vivenciar essas experiências para poder, faz parte do seu aprendizado. Para ir assimilando isso, guardando no seu eu superior todo esse aprendizado, seja no gênero masculino ou no feminino, com restrições, com limitações ou sem. O corpo físico necessita, portanto, atender às necessidades do espírito em relação aos objetivos que traz ao reencarnar. Então, aqui tem uns que vêm para fazer o trabalho com o corpo, tem outros que vêm para fazer o trabalho com a mente, com o cérebro. Tudo isso faz parte do aprendizado da nossa evolução. Necessidades essas vinculadas à lei de causa e efeito, ou mesmo à própria vontade do espírito em corrigir determinadas imperfeições que julgue prioridade. Quando nós falamos de necessidades evolutivas, estamos falando sempre também da lei de causa e efeito. De acordo com a lei de causa e efeito, nós assumimos um determinado corpo físico, uma determinada situação, uma determinada profissão. A gente vem dentro de uma determinada família, tendo Antônio como pai, Maria como mãe, tendo os irmãos ABCD, para que a gente possa, nesse convívio familiar, desfazer equívocos, aparar arestas, quebrar os laços do ódio e nos unirmos pelos laços do amor, aprender a conviver com as diferenças
Tem irmãos que vivem no mesmo teto, mas não se dão, não se entendem. Porque são coisas que já vêm lá de trás. Estão ali no mesmo teto para se entenderem. É uma oportunidade única, é uma bênção. Mas muitas vezes nós retornamos para a pátria espiritual do mesmo jeito que viemos, na estaca zero. A gente não cai a ficha, para que a gente possa, né? Poxa, eu estou aqui para aprender, para evoluir, para tirar do meu coração o ódio e colocar no lugar dele o amor. Eu vim aqui para aprender a ter compaixão. Eu vim aqui, como disse Jesus, para que possa ter vida, mas vida em abundância. É isso que a gente tem que aprender. Nós passamos pela vida mais reclamando do que agradecendo. Por quê? Porque nós só guardamos as coisas ruins que acontecem conosco, as experiências que a gente, né, que marcam mais o nosso eu, a nossa psique. Mas nós precisamos sempre lembrar das coisas boas que acontecem conosco, no nosso dia a dia. Quantas bênçãos nós recebemos no nosso dia a dia e nós nem percebemos através dos nossos anjos guardiães, através da espiritualidade superior. Quanto sofrimento é minimizado e às vezes até eliminado através das nossas orações, do nosso merecimento. E nós nem nos damos conta. Né? A alegria de acordar e ver um sol brilhante como esse, um dia lindo como esse. A alegria por ter esse ar que respiramos puro e nem percebemos. A alegria pelo alimento de cada dia, por tudo que nós vivenciamos na família, com os amigos. A alegria de poder sair, de poder trabalhar. Esse aprendizado constante do nosso dia a dia. Tudo isso é uma bênção. Corpo físico, nós recebemos ajustado às nossas necessidades evolutivas. O corpo físico necessita, portanto, atender às necessidades do espírito em relação a objetivos que traz ao encarnar. Merece, em vista disso, o nosso cuidado. Aquilo que eu já estava falando, a importância de cuidar do físico para que o espírito possa evoluir. E quando nós desencarnamos? Quando morre o corpo físico, o que ocorre com o espírito, com o perispírito, com o fluido vital, com o corpo físico? O espírito e o perispírito continuam vivos, porém em outra dimensão extrafísica. Aquilo que eu disse no início. O espírito, acompanhado do seu perispírito, que é o corpo espiritual, continua vivos. Porque nós precisamos desse corpo espiritual para manter a nossa individualidade, que é o perispírito, né? Que envolve o espírito. Fluido vital. O fluido vital retorna à origem, ou seja, ao fluido cósmico universal. Quando nós morremos fisicamente, o fluido vital, esse fluido animalizado que anima o nosso corpo físico, ele retorna para o fluido cósmico universal de onde ele veio. Porque o fluido vital é uma modificação do fluido elementar, de onde saem todas as coisas que nós podemos ver com os sentidos do físico. Tudo que nós vemos, esses bancos, as paredes, as madeiras, tudo que nós vemos com os sentidos do físico, todos os objetos, eles têm origem no fluido cósmico universal, que é o fluido mãe. Tudo isso é fluido cósmico universal modificado, adaptado para ser o que é. Então, o fluido vital, que é o fluido animalizado, nós chamamos também de ectoplasma. Ectoplasma, quando uma pessoa tem esse fluido em abundância, é aquele que nós chamamos de médium de cura, aquele que produz fenômenos paranormais. Porque ele tem esse fluido em abundância, o magnetismo dele é acima da média. Então, esse ectoplasma é o mesmo que nós chamamos de fluido vital. Por que ele retorna ao fluido cósmico universal quando nós desencarnamos? Porque o espírito fora do físico não tem necessidade mais desse fluido vital. Por que não tem? Porque era para alimentar e animar o corpo orgânico, que o espírito não tem mais. Ele tem um corpo mais sutil. O perispírito é um corpo vaporoso, mais sutil, que não tem necessidade do fluido vital para a sua manifestação, para movimentar-se. Porque ele se movimenta pela vontade
pela sua vontade, corpo físico, permanece da matéria de onde foi retirado, decompondo-se e formando outros tipos de matéria. Aqui a ciência é pura, vocês perceberam isso, né? A ciência espírita é ciência, filosofia e religião, ou seja, como preferiu Kardec, ciência, filosofia e moral. Por que é importante a gente estudar os três? Para que através da ciência a gente possa entender como funcionam as coisas, para que não fiquem tudo nos mistérios da fé. Quanto mais nós aprendemos, mais a nossa fé se solidifica. O nosso aprendizado, o conhecimento é muito importante para que a nossa fé fique cada vez mais forte. Mas não podemos ficar só na ciência também. Nós precisamos da religião, da moral, dos ensinamentos de Jesus. Precisamos ter Jesus como norte para que possamos dar valor à vida, entender por que é importante ser bom, por que é importante tirar o ódio, sentimentos ruins do nosso coração e colocar o amor, a compaixão, porque somos imortais. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer está conosco, está registrado em cada um de nós. Então nós vamos e voltamos e somos os mesmos. E nessa escola da vida, nós vamos e voltamos sempre cumprindo lições e quitando débitos. Mas a finalidade principal nossa aqui é evoluir. Nós evoluímos através das facilidades, mas evoluímos também através das dificuldades. Tudo é aprendizado, tudo é experiência. Eu sempre lembro de umas palavras do seu Milton Filipelli, que já fez palestras aqui há um bom tempo. Ele fala, até aquele que tira a vida do outro passa por uma experiência, passa por um aprendizado. Amargo, mas passa. Aí entra a lei de causa e efeito, que eu não preciso falar mais nada, né? Cada um vai responder por aquilo que fez. Prestaremos contas pelo mau uso que fizermos do corpo físico, porque somos os fiéis depositários perante Deus do próprio corpo físico. Somos os depositários do corpo físico, somos responsáveis por ele. Mesmo na lei dos homens, quando alguém sofre uma cobrança, a cobrança de uma dívida, né? Vai lá e pega um bem daquele devedor, e esse bem é deixado com um depositário fiel. Fica depositado nas mãos do fulano, para que ele possa cuidar daquilo, para que aquele bem não pereça. Assim também somos nós com relação ao corpo físico. Temos que cuidar dele de todas as formas, porque ele é um instrumento do qual nós nos valemos como espíritos para o nosso aprendizado aqui. Corpo físico. Assim é cada existência no plano físico, o espírito se acha preso ao corpo material pelo seu envoltório semimaterial, o perispírito. Existe uma ligação muito íntima entre corpo físico, perispírito e espírito. Só para dar um exemplo bem simples. Imaginemos o ovo, a gema, a clara e a casca. Os três vivem ali unidos, juntos. E um não sobrevive sem o outro. Faz parte da essência do ovo. A gema, a clara e a casca. Assim também somos nós quando reencarnamos. O espírito, a essência, o perispírito, que seria o perisperma, como aquela camada que envolve as sementes de um fruto. E o corpo físico, que seria a casca. Tá? Sobre o perispírito. Perispírito no grego significa em torno de. Aquele que envolve. Então ele envolve o espírito, o perispírito. Envolvendo o germe de um fruto há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Aquilo que eu disse, o espírito é uma chama, uma flama. E o perispírito o envolve, dando a sua forma. No nosso caso, a forma humana. O perispírito é a aparelhagem de matéria rarefeita, alternando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno.
O perispírito, ele se apresenta brilhante ou escuro ou fosco, de acordo com o nosso campo vibratório interno. Quando nós falamos de um espírito iluminado, aquela luz brilhante, aquela luz que chega a ofuscar a vista, como foi a luz que ofuscou a vista de Paulo na estrada de Damasco, quando ele sentiu a luz do Cristo, que ficou enceguecido. Imagine a potência, a capacidade da luz desse missionário de maior evolução que veio no nosso planeta. Ele ficou enceguecido com a luz do Cristo, considerando que Jesus veio das esferas crísticas, das esferas mais altas. Por isso, para nós, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então, o perispírito é formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena. O que é essa série estequiogenética? Quando nós falamos nisso, existe uma tabela da composição dos elementos químicos que compõem o corpo físico. Oxigênio, nitrogênio, carbono, sódio, alumínio, cobre, iodo. Essa é a série estequiogenética que nós falamos. Então, o perispírito é formado por uma série estequiogenética que nós desconhecemos as substâncias. Mas elas são extraídas do próprio globo, de onde nós vivemos. Mas foge da apreciação da ciência humana. Ainda não conseguimos aprender do que ele é composto. Mas é uma matéria, dizem os nossos irmãos. Do plano espiritual superior. É uma matéria ainda um tanto quanto bruta para eles. Muito embora ela não possa ser vista pelos nossos olhos do físico. Porque o seu padrão vibratório é diferente daquele padrão que a vista pode alcançar, a vista física. Aqui explica o que é estequiogenética. Perispírito é um organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. O perispírito ele atravessa a água, o fogo, paredes, não precisa passar pela porta porque é um corpo vaporoso, que envolve o espírito. Pelo seu pensamento e vontade, ele se movimenta, se locomove. Ele não precisa da força física para poder produzir os fenômenos. Ele faz uso daquele médium que tem ectoplasma em abundância, do médium, para poder produzir os fenômenos físicos no mundo físico, no mundo material. Mas só pelo pensamento e vontade dele. Então o perispírito tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, acordados, né? E que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Nossos pais, por exemplo, passo para a parte espiritual. Quando eles aparecem para a gente, eles aparecem com a forma que tinha aqui, para que a gente possa reconhecê-los. Mas em outra ocasião, para que possam ser reconhecidos por outros irmãos que os conhecerem em outras existências, eles podem aparecer com a aparência que tiveram naquela existência. Porque ele é modificável pela vontade do Espírito. Às vezes a gente sonha com um ente querido que faleceu, né? Fala, mas ele apareceu para mim tão bonito, com um semblante tão bonito, corado, né? É a aparência que ele quis aparecer para a gente, para mostrar que ele está bem. Que ele está saudável espiritualmente, para a gente ficar tranquilo. Agora, a questão do espírito tornar-se visível, até palpável, isso faz parte da materialização. É a modificação do fluido para que ele possa ser visto pelos nossos olhos do físico. Ele pode até tornar-se palpável, sim, porque existe o fenômeno da materialização, a solidificação do fluido, que é o que nós vemos aqui através dos objetos. Solidificação do fluido. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevalece a agilidade e a habilitação, que só a experiência consegue conferir. Nem todos os espíritos têm a capacidade ainda para poder tornar-se visível, para poder tornar-se palpável. Isso aí depende, como diz aqui, da habilidade de cada um. Sendo de natureza semimaterial, é constituído de matéria, porém caracterizada por outro estado vibratório. Varia de mundo para mundo. Então vejam.
é uma substância vaporosa aos nossos olhos, mas bastante grosseira à vista dos espíritos superiores. Para nós ele não pode ser visto, mas os espíritos superiores dizem, é uma matéria extraída do globo que vocês se encontram, mas ainda grosseira. Veja que interessante, né? Ela é tão vaporosa que ela pode elevar-se na atmosfera e transformar-se e transportar-se para onde quiser. Agora aqui eu vou precisar adiantar, apenas para mostrar para vocês, porque eu não vou poder falar sobre tudo que está aqui hoje, considerando o adiantado da hora que nós temos que trabalhar e passar para a segunda parte do... Então a nossa finalidade aqui, como disse Kardec, é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a nossa finalidade, progredir sempre. Tal é a lei. Como eu disse, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E esse material de hoje foi extraído do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, da codificação, né? Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Allan Kardec. Então veja as fontes principais da matéria de hoje. Evolução para o Terceiro Milênio, Carlos Toledo Rizzini, o Livro dos Espíritos. E a formatação desse PowerPoint é de Mário Celso, não é minha. Então os créditos para ele. Então aqui ficou a aula de hoje, que a palestra é mais em forma de aula mesmo, bem pedagógica. Só que, sempre reforçando, fazendo a vocês mais uma vez o convite. Todo aquele que puder frequentar a nossa escolinha, venha. Não paga nada, não é obrigado a nada. A partir das 20 horas, toda terça-feira, a primeira terça-feira de fevereiro, dia 4 de fevereiro, começarão as aulas. Então, venham. Quem tem vontade, sede de aprender sobre as coisas da alma, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Espírito, venham para a nossa escolinha. Não tem compromisso nenhum, ninguém fica preso a nada. Se gostar, continua. Se não gostar, ninguém vai prender ninguém. Então vamos aproveitar para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para o aprendizado das coisas do Espírito. Rogando a vós, Jesus, querido amigo e mestre, que nos abençoe a todos, que nos envolva com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Que cada um de nós aqui presentes possa receber, segundo o merecimento e as necessidades, um lenitivo para o corpo físico e o corpo fluídico. Que toda nocividade, porventura estagnada em nós, possa ser retirada, querido mestre, levada para o cosmos e lá seja reciclada e utilizada para o bem. Fiquemos todos em paz e um ótimo domingo a todos.